Divisões do BRICS ressurgem antes do debate político sobre a expansão. Os líderes do BRICS se reuniram ontem para traçar rumo futuro do bloco de nações em desenvolvimento, mas as divisões ressurgiram antes de um debate crítico sobre uma potencial expansão do grupo destinada a aumentar sua influência global. O aumento das tensões na sequência da guerra na Ucrânia e a crescente rivalidade de Pequim com os Estados Unidos levaram a China e a Rússia a procurarem fortalecer o BRICS para transformar o grupo, que também inclui a África do Sul, o Brasil e a Índia, num contrapeso ao domínio ocidental das instituições globais. Neste momento, as mudanças no mundo, em nossos tempos e na história, estão se desenrolando de maneiras como nunca antes, levando a sociedade humana a uma conjuntura crítica, disse o presidente da China, Xi Jinping, em comentários feitos em um fórum empresarial do BRICS. O curso da história será moldado pelas escolhas que fizermos. Xi faltou ao evento e seus comentários foram feitos pelo ministro do Comércio chinês, Yang Yantao, e não ficou imediatamente claro que Xi não compareceu ao evento junto com os outros presidentes, embora ele tenha estado com o anfitrião no mesmo dia. Comentários de Lula do Brasil apontaram para uma divergência da divisão dentro do bloco, que analistas políticos dizem que há muita luta para formar uma visão coerente de seu papel na ordem global. Não queremos ser um contraponto ao G7, G20 ou Estados Unidos, disse Lula na terça-feira durante uma transmissão nas redes sociais de Joanesburgo. Queremos apenas nos organizar. Além da questão do alargamento, o reforço da utilização de moedas locais dos Estados-membros nas transações comerciais e financeiras para diminuir a dependência do dólar norte-americano também está na agenda da cimeira. O processo objetivo e irreversível de desdolarização de nossos laços econômicos está ganhando força, disse o russo Putin em um comunicado pré-gravado. A economia da Rússia está lutando contra as sanções ocidentais sobre a guerra de Moscou na Ucrânia. Putin é procurado ao abrigo de um mandado de prisão internacional por alegados crimes de guerra na Ucrânia e está a ser representado na cimeira por um ministro dos negócios estrangeiros, Sergei Lavrov. Os organizadores sul-africanos dizem que não haverá discussões sobre uma moeda comum do BRICS, uma ideia lançada pelo Brasil como uma alternativa à dependência do dólar. As informações são da agência Reuters. Eu fiz questão de buscar essas informações sobre um olhar internacional para se obter qual é a visão quanto à sua fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está lá. Essa questão da criação da moeda, da dolarização, é lógico, China e Rússia querendo fazer um trampolim e mais 3 para ajudar na queda de braço com o Ocidente, ficou bem claro. Senhoras e senhores. Eu vou colocar 3 pontos aqui, depois eu passo a palavra para o Dr. José Luiz e para o Márcio, que no cenário internacional eles são bem melhores do que eu. Então vou fazer aqui um comentário rapidinho para quem nos ouve e ter uma ideia do que é o BRICS, porque fala BRICS, as pessoas não entendem, não sabem o que é, né? Então vou falar aqui numa linguagem mais objetiva e para que nos entendam o que é o BRICS. Quem é a presidente do BRICS? Hoje, a ex-presidente Dilma Rousseff, que quebrou o Brasil em 2015 e 2016. Essa é a presidente que dirige hoje, atualmente, o tal BRICS. Esse é um ponto que trago para que vocês façam a análise e tirem as suas próprias conclusões. Outro ponto importante dessa tal cúpula, né, desses participantes do BRICS, como mencionou a matéria, o presidente Putin, da Rússia, que tem um mandado de prisão internacional contra ele. E mais, me parece que o desejo do Nicolás Maduro também é integrar esse bloco, né? Ter a participação da Venezuela no BRICS. Então temos uma presidente que quebrou um país do tamanho do Brasil em 2015, 2016. Temos o presidente Putin com um mandado de prisão que pesa contra ele, um mandado de prisão internacional. Temos o Nicolás Maduro,
quer participar, não é? E outros países assim relevantes, como o Iraque. Então, por aí vocês tirem as conclusões do que é o BRICS. Dito isso, o presidente Lula foi lá falar de meio ambiente e tudo mais, né? Todo aquele blá 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 para agradar o Leonardo DiCaprio e o Hulk, né? Que uma hora dessa deve estar verde de raiva. Mas a grande verdade é que a China e a Rússia não querem nem saber disso. O presidente Putin quer vender petróleo e fertilizante e acabou. Não quer saber da balela do presidente Lula falando de Amazônia e Agenda Verde. Então, esse as considerações que eu tenho para fazer sobre esse encontro do BRICS. O meu ponto principal sobre o BRICS é quem vai sustentar isso. Fazer um bloco econômico é a coisa mais linda do mundo. A questão custa dinheiro. Quem vai pagar? A gente sabe que China e Rússia têm um potencial econômico enorme. Só que os outros países que compõem esse bloco, eles não têm esse poderio econômico. Então a coisa vai ficar meio travada. Eles não conseguiram reunir interesses até para fazer a reunião. Como foi bem dito, o Vladimir Putin tem uma ordem de prisão. O Maduro tem ordens de prisão em diversas partes do mundo. Ou seja, como que vai existir uma coesão sobre isso? Vão se reunir onde? Na Vão cadeia? Vão se reunir onde? Na cadeia? Vai ser por videoconferência? É uma situação um tanto quanto estranha. Além disso, eu vi também que podem fazer a inclusão de alguns países, como por exemplo Cuba. O que Cuba pode contribuir num bloco econômico? Salvo para tirar dinheiro. A gente fica na preocupação de que qual realmente é a intenção desse bloco. Eu estava conversando aqui nos bastidores sobre a Comunidade Econômica Europeia. A União Europeia. É um espetáculo. A Inglaterra, para sair, teve toda aquela discussão, se sai, se não sai, como é que fica. Quer dizer, de anos discutindo para se sair e quem pode entrar. O BRICS está em formação. Nós temos duas grandes potências. Exato. Lá, e nós temos um país com recursos muito maiores, que é o Brasil, e nós temos a Índia, que é uma das maiores populações aí do mundo. Sim. Do ponto de vista do mercado consumidor, é espetacular. Mas do ponto de vista econômico, está meio capenga. Perfeito. Logo, Cuba vai fazer o quê? A não ser a questão política. Cuba, Rússia, estamos juntos lá nos Estados Unidos. Não se abriu, já acabou, superou essa questão. Esse é o famoso, estamos juntos para quê? Aonde nós queremos chegar com esse BRICS? O abraço do afogado. Nós estamos com a China comunista, nós estamos com a Rússia, que tem o seu regime totalmente adverso, não sabe se é o comunismo, o socialismo, que raio que está acontecendo lá, mas é do país, o país que decide. Nós temos a Índia, que tem essa situação, é um país que tem seus expoentes, mas tem um problema social gravíssimo. Né? E nós temos o Brasil, que está aí querendo se encontrar no cenário internacional. Quer dizer, BRICS, Só um contraponto sobre a China. Muito se fala sobre a prosperidade chinesa, e ela realmente existe. Se a gente vê as grandes cidades chinesas, elas são maravilhosas, têm infraestruturas fantásticas, mas não vamos nos esquecer que eles têm 1 bilhão de pessoas lá. Então existem cidades que são bem complicadas, basta ver onde surgiu o Covid, né? População que passa fome. Então a China não é essa maravilha toda que se planta no mundo. Ela tem os seus corpos escondidos e muito bem escondidos. Mas realmente é um país que tem um poderio econômico gigantesco e pode fazer muita coisa. A questão é, onde queremos chegar com o BRICS? Acho que aí fica a grande reflexão. Bom, vamos lá então? Vamos aguardar o que vai ser os desdobramentos do dia de hoje, de amanhã do BRICS, como é que vai ser essa questão. O saldo final, né? O saldo final, e a África está ali também participando. E o mundo tem um débito muito grande com a África, o mundo tem esse débito com a África. Afinal de contas, muita gente colocou o pezinho lá e fez colônia, né? Então precisa reestruturar. A independência política foi dada, mas a financeira é difícil do pessoal largar o osso, né?